Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes. Vamos dizer? Bem sei que tudo podes. Novamente? Bem sei que tudo podes. Já é um conforto para nós saber que tudo Ele pode. Mas ainda diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É uma alegria ter aqui o pastor Ivan, o pastor Luiz. Eu convidei, ele aceitou. Mas se fosse só isso, já seria bom. Mas somos tão pequenos perante o Senhor, porque eu orei: Senhor, quem eu vou convidar? E Ele disse: pastor Ivan. E o pastor Ivan aceitou. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Quero chamá-los aqui, esse casal lindo. A Luísa é chorona, viu, gente? Não vai chorar, tá? Porque eu já estou chorando. Obrigado, Senhor, porque teus planos não podem ser frustrados. Nada poderia frustrar os teus planos, porque bem sei que tudo podes. E quando eu sei que tudo pode, Senhor, é saber de que Tu vais realizar coisas que vão às vezes nos assustar, às vezes tirar do nosso normal. Mas Tu fazes essas coisas, Senhor, porque Tu queres tirar de nós o melhor. E eu entrego, Senhor, este retiro na mão do pastor Ivan, para ele ser o Teu instrumento neste lugar, para ministrar não somente a Tua palavra, mas a palavra revelada, a palavra ministrada, a palavra guardada. Que todas as nossas atitudes sejam para uma única coisa: ser como Tu és, Jesus. Nós colocamos a nossa mão no nosso coração e a nossa mente, e dizemos: Senhor, trabalhe em nossa mente e nossos corações nesse retiro, fala conosco, muda-nos, interfere na nossa vida. Realize em nós, Senhor, retirando tudo aquilo que não é bom, mas colocando para nós tudo aquilo que é perfeito, agradável, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus é verdade. Assim como a gente cuida de uma criança, a gente tem um grande amor pela criança, pelos nossos filhos. Deus nos dá a graça de extrair paciência que está armazenada e a gente não sabe. E muito amor também. E também pela igreja nós temos um grande amor, não aquela paciência de chatice, não, irmão. É um amor mesmo que nós temos por vocês, o pastor tem por vocês. Por isso que tudo isso que ele faz, retiros, treinamentos, orientações, tudo é para fazer vocês serem parecidos com Jesus. Amém. Tudo é para ser parecido com Jesus, não parecido com a gente. Eu sei que muitos vão, muitos permanecem. Mas os que ficam, esses vão sempre entender o que tem no coração do pastor. Porque o que tem no nosso coração não é nosso, é tudo da vontade de Deus, é uma linguagem do reino. Tudo que nós fazemos, tudo que nós direcionamos à igreja é uma linguagem do reino. E a linguagem do reino não é fácil. Não é só um glória a Deus, um aleluia. A linguagem do reino é a gente entender, viver todos os dias como um crente. Um servo de Deus é para viver. E uma das linguagens do servo de Deus é fé. E todos vocês estão vivendo pela fé. O pastor de vocês está vivendo pela fé. Quando eu digo pela fé, não é que nós estamos chorando miséria. É porque tendo muito ou tendo pouco, nós continuamos vivendo pela fé. Bom, mas eu disse que o pastor de vocês me mandou para dar um tema desse, né? Sobre atitude.
Só que a referência desse tema, onde o autor Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 12, verso 5, você pode abrir a sua Bíblia, alguém pode projetar aí para a gente também. Paulo está fazendo referência de um grande homem chamado Jesus. E não é fácil seguirmos completamente, ou vivemos completamente como Jesus foi. Capítulo 2, verso 5. E aí vamos lá, Deus deu graça pra gente. Só que o foco principal é o tema de vocês, né? Atitude, diga comigo. Atitude. Atitude, verdade. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Diz assim, seja, em outras versões diz sentimentos. Ok? Em outras versões, mas a NVI diz a atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos repetir, vamos lá? Seja, todo mundo vai decorar isso. Seja a atitude de vocês. Cita com o irmão da direita e da esquerda. Vai lá, vou dar um tempo para vocês. Primeiro da direita e depois da esquerda. Vai lá. É verdade, né? Não escolhe uma agora. Agora escolhe, é verdade. Escolhe uma aí, escolhe pra ele. Você consegue aqui, você tem que gravar. Decoraram aí, não? Agora sozinho, todo mundo citando. Vai, 1, 2, 3. Seja pronto, vocês ainda estão decorando já o versículo. Já deu para cravar aí, não? E eu vi que Paulo estava orientando a igreja a viverem um amor, uma submissão, uma servidão uns aos outros. Só que Paulo, ele era fissurado por Jesus. Ele era louco por Jesus. Todo o trabalho, toda a função dele, todas as atividades dele, era assim como nós devemos fazer e ser, é para glorificar a Deus. Em algum momento ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui, quando ele dá uma orientação à igreja, como a igreja devia viver, cuidando do outro, servindo ao outro, não colocando os interesses próprios acima dos outros, aí ele, poxa, não tem mais um exemplo aqui, melhor para dar, a não ser o de Jesus Cristo. Ele mostra que Jesus Cristo, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele tinha um coração muito servo, ele tinha um coração muito humilde. E ele diz assim, vocês têm que fazer igual a ele. Vocês têm que ser igual a ele. Porque um dia eu me tornei igual a Jesus. E aí vem alguns testes. Nós somos crentes, na verdade, todo mundo que aceitou aqui Jesus. Tem algum não cristão aqui? Com muito amor, levanta a mão. Não cristão. Ainda não aceitou aqui Jesus. Não? Tem alguém? Todo mundo é salvo aqui, graças a Deus. Amém? Ai, Deus. Pode voltar, Jesus. Ainda falta aperfeiçoar, né? Pelo silêncio. Maranata. Então, Paulo está dizendo assim, vocês têm que ser igual a Jesus. Agora vamos fazer uma análise. Será que nós estamos, do dia que nós aceitamos a Cristo Jesus, até o dia de hoje, todo esse passo a passo, eu estou seguindo os passos de Jesus? Eu estou igual a Jesus? Ou o meu pensar não tem sido como o de Jesus? O meu ouvir não tem sido como o de Jesus? O meu falar não tem sido como o de Jesus? O meu perdoar não tem sido como o de Jesus? O meu caminhar não tem sido como o de Jesus? Escute só, igreja, tempo de igreja, tempo que eu estou na igreja, não quer dizer tempo de conversão. Tempo de crescimento. Tempo de proximidade com Deus. Você pode ter 30, 40, 50, 60 anos de crente. Eu estou na igreja do pastor há 50 anos.
Ok, me mostra as 50 vidas que tu ganhou para Jesus. Eu estou aqui para ajudar, tá? Estou dizendo assim, ó, nós queremos ser parecidos com Jesus, mas Jesus aqui na terra, 3 anos e meio, fez o que fez. E nós dizemos que nós somos parecidos com Jesus. Eu estou na igreja há 20 anos, há 10 anos. Cadê os discípulos? As almas que você ganhou. Ok. Em outro momento, estou na igreja há tanto tempo. Ok, você está perdoando seu irmão como é para perdoar? Como Jesus perdoou? Você está amando as pessoas como é para amar de fato? Você está amando a sua igreja como é para amar, como Jesus amou a sua igreja? Quando o pastor diz assim, vamos limpar a igreja, aparece um gato pingado. E aí começam a vir esses questionamentos, essas perguntas, será que realmente eu estou nessa categoria de ser igual a Jesus? Será que as minhas atitudes estão se assemelhando às atitudes de Jesus? Óbvio que Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está fazendo uma referência muito firme em que a igreja tinha que a amar firmemente os seus irmãos, a ter um coração de servir uns aos outros, mas não tinha o melhor exemplo de mostrar um coração de servo como o de Jesus. E a gente está vivendo um tempo, nos últimos tempos, em que nós estamos precisando de modelos para nossas vidas. Paulo ele apresenta um modelo fiel de ser um cristão, que é Jesus. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, antes da igreja ser arrebatada, nós estamos, na verdade, precisando de modelos de crentes. Nós estamos aí vendo o mundo afora, muitos modelos de pessoas orgulhosas, egoístas, indiferentes, pessoas querendo ser melhor do que as outras. Eu acho muita ousadia de Paulo dizer assim, eu quero que vocês me imitem como eu imito a Cristo. Será que nós temos essa ousadia hoje em dia de dizer assim, olha, você tem olhe para mim e me imite. Eu sou um modelo de crente. Eu sou um modelo de cristão. Pera lá, mas como eu imito a Cristo? Olha só que nível de crente é esse. Por isso, quando Deus coloca líderes espirituais diante de você, porque Ele está colocando, mas não é a figura dele, mas é Cristo no coração dele. Deus está usando ele para que ele seja um referencial, para que vocês sejam parecidos com Jesus. E você vê que nesse mundo nós estamos sentindo falta de pessoas que nos orientem, que sejam como Deus quer, modelos. Modelos de ter a atitude de Jesus. Como eu já citei algumas coisas que Jesus fez, e as mesmas atitudes que nós devemos ter. Uma que nós já sabemos, estamos cansados de ouvir: perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou, se entregar como Jesus se entregou por alguém. E a geração que nós estamos vivendo, nós temos visto poucos modelos. Nós sentamos numa igreja, nós ouvimos a palavra de Deus e depois dali às vezes nem praticamos o que nós ouvimos. Nós perdemos essa atitude de sairmos daqui, vamos dizer assim, vamos sair desse momento aqui maravilhoso, mas nós vamos sair daqui alimentados pela palavra de Deus, nós vamos sair daqui cheios da presença de Deus. Tá, mas e aí agora? Qual vai ser a nossa atitude depois daqui? Se nós agora estamos seguindo o modelo de Jesus, e que Jesus ele não parava em momento nenhum para ver as pessoas libertas, transformadas, curadas, rendidas a Ele. Olha só o que está faltando no meio da gente: sinais, maravilhas, curas. Olha aqui para a juventude, eu olho para eles e vejo o homem de Deus sendo usados, aí onde eles chegarem pregando a palavra,
curando as pessoas, libertando vidas. Sim. Mas porque alguns jovens hoje em dia estão meio que paralisados? É porque falta modelo. Às vezes até de nós que já estamos quanto tempo na igreja? Como eu já citei, 30, 40, 50 anos. Então essa geração precisa de modelos de crentes, como diz meu pai, afogueados. Quando eu digo afogueados, cheio do fogo, são crentes de fé, crentes ousados, e eles vão absorver esse modelo. Quando eu estou dizendo para cá, não estou dizendo que só tem jovem aqui, está tudo misturado aqui. É vice-versa. Então, meus amados irmãos, nós estamos precisando de muitos modelos. De homens e mulheres de Deus, avivados. Homens e mulheres de Deus que se assemelham a Jesus Cristo. Porque, quando uma guria dessa está aqui, ela está absorvendo modelos de pessoas que estão aqui. Opa, o meu pastor, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, a minha tia, meus irmãos. Isso ela vai copiando. Ela está vendo homens e mulheres de fé. Daqui mais um tempo vai ser ela um modelo para muitos jovens e adolescentes. E pelo menos 3 atitudes apresento aqui para vocês de Jesus Cristo. Ele tinha um caráter humilde e servil. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8 diz que Cristo abriu mão da sua glória e se fez servo, obedecendo até a morte. E em Mateus capítulo 20, verso 28 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E essa atitude de Jesus Cristo, de ter um coração humilde, tem que ser gravada em nossos corações. Aí é que eu pego muito de nós. Será que realmente nós estamos cuidando bem uns dos outros? Eu estou servindo bem ao meu irmão? Eu estou amando como é para amar meu irmão? Eu estou cuidando bem dos meus pastores? Será que realmente eu estou servindo como Jesus veio servir? Então, o caráter de Jesus era esse, um caráter humilde e servil. Hoje, às vezes, nós queremos mais ser servido do que servir. Ser cuidado mais do que cuidar. Eu espero que cada um de vocês aqui esteja amando bem uns aos outros, cuidando bem uns dos outros, quebrando as indiferenças. Porque o fulano fala muito. Não é que às vezes ele fala muito, é porque falta um coração que ama essa pessoa que fale muito. Mas o outro fala pouco, e às vezes incomoda. Quem fala muito se incomoda com quem fala pouco. Diga, vai lá, bicho, ame o que fale pouco. Tem aquele que se expressa mais. Aí o outro, esse outro dança demais, ele faz. Se tu não dança, ame aquele que dança. Aprende a dançar com ele. Entende o que eu quero dizer? Amar uns aos outros com qualquer indiferença. Para quê? Para ter um coração de Jesus. Porque quando Jesus veio, ele não fez análise de nada. Ele veio por causa de um pecador. Ele veio para restaurar aquele homem. E um dia Deus vai colocar alguém na tua vida que você vai olhar assim: eu cuidar desse? Qual é o nome? Ricardo. Eita, tá me olhando com cara sério? Fechada? Mas depois que eu me aproximo dele, eu começo a conhecer o sorriso dele. Ele tem um coração manso e humilde. Isso porque eu estou me aproximando dele. Então, uma das lições que Deus está nos dando aqui hoje é que precisamos resgatar esse coração humilde. Fazer uma análise: realmente eu estou cuidando do meu irmão? Realmente eu estou sendo um servo para ele? Realmente eu estou servindo a minha igreja? Realmente eu estou servindo aos meus pastores? Realmente eu estou servindo a igreja de Cristo? Um coração de servo, um coração humilde.
E também uma atitude de amor e compaixão. João capítulo 13, versos 14 ao 15 diz: Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando o valor da unidade e do serviço. E em Mateus capítulo 9, verso 36 diz: Ele olhou para as multidões com compaixão, pois estavam aflitas e desesperadas. Eu falei daqui do servir e do cuidar. Mas além do servir e se importar, você tem que ter um grande amor, uma grande compaixão. Não é servir porque o pastor às vezes denomina, vai fazer isso com seu irmão, vai cuidar do seu irmão, vai discipular. Eu vou porque o pastor mandou. Eu vou porque a pastora Débora mandou. Eu vou porque o meu discipulador, meus grupos podem ficar me olhando. Não é assim. Você vai porque você tem compaixão daquelas pessoas. Você vai porque o teu coração é um coração apaixonado por vidas. Como é que está a tua paixão pelas vidas, pelas pessoas, irmãos? Como é que você tem olhado para os irmãos? De novo aqui na igreja? De novo ele ali. De novo mais um domingo, mais uma terça, mais um retiro. Que bom, irmão, que você está aqui com a gente. Já faz tempo, que bom que você veio. Quando eu te conheci, tu tinha o cabelo escuro, agora está com o cabelo clareando. Entende? Agora a pessoa chega. De novo, já está desse jeito, dessa idade, como é que tu está? Não estou entendendo a analogia, né? Mas eu tenho uma compaixão, um amor tão grande por ele que eu me alegro pelo tempo que ele está aqui servindo, irmãos. Ele está quebrando barreiras de entendimento, de visão. E também Jesus tinha o que? A obediência e a submissão. Obviamente, Deus disse assim, perguntei mais do pastor da igreja, nós devemos servir e amar uns aos outros e cuidar bem uns dos outros. Sim, nós dissemos, sim pastor, eu vou lá cuidar. Mas essa palavra, a obediência, ela tem que ser uma grande marca de amor na tua vida também. Você vai fazendo as coisas com uma obediência a Deus, uma obediência aos pastores. Olha o que Jesus fez em Lucas, capítulo 22, verso 42. No Getsemane, Jesus disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Jessé pegou a turma aí, ensaiou, não é verdade? Eu não sei quem é o líder, quem serve, mas a turma ensaiou. Vou fazer aqui a referência de Jessé. Vamos ensaiar aí porque o pastor mandou. O pastor fez isso. Não, ele está fazendo isso como obediência. Porque ele aprendeu a obedecer. Porque ele sabe que na obediência, Deus vai o abençoar. Pegou a turma, ensaiou com a turma, orientou a turma. Está na obediência. Mas ensaiar com o músico é chato às vezes. Porque às vezes não entende a linha do que ele está fazendo. Às vezes o músico precisa desenvolver. Às vezes o músico precisa de uma habilidade a mais. É a mesma coisa que Jesus. Eu não estou querendo fazer. Deus, não estou querendo fazer isso. Vai ser muita dor. É muita pressão. Mas que não se faça a minha vontade, mas que faça a tua. Eu sou obediente a ti. Tem coisas que Deus vai pedir para nós fazermos, igreja. Você e eu fazemos. Que nós não vamos querer fazer. Mas por causa do Pai, por causa do reino, nós vamos fazer porque nós obedecemos a Deus. João capítulo 5, verso 30 diz: não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E como que nós aplicamos tudo isso em nossas vidas, irmãos? Atitude humilde. Se queremos refletir a Cristo, precisamos abandonar a arrogância e aprender a servir. Vou repetir. Se nós queremos ter uma atitude de servo, de um coração humilde e servil, nós temos que abandonar a arrogância e aprender a servir. Bom, nós vamos hoje aplicar isso nas nossas vidas. Eu quero ser humilde, mas agora abandona essa tua arrogância, abandona esse teu orgulho e coloque agora nesse vaso a humildade.
e nós queremos ter também uma atitude de amor, Jesus demonstrou amor pelos pecadores, pelos rejeitados e até pelos que o traíram. Seu amor não era condicional. Da mesma forma, somos chamados a amar sem esperar. Ou seja, ele não era limitado, o amor dele sobressaía qualquer atitude que não agradava a ele. Mas como ele olhava não só para a aparência, ele olhava os corações. De hoje em diante, nossa atitude de amar não vai ser por causa de um corte de cabelo, não vai ser por causa de um sorriso, que às vezes não sabe o que se esconde por trás do sorriso, não vai ser por causa de uma vestimenta, mas vai ser por causa do coração, os que nós amamos, e a atitude de obediência. Seguir Jesus significa obedecer à vontade do Pai, mesmo quando ela vai contra os nossos desejos pessoais. Deus me tirou, juntamente com a Luiz, lá de Manaus. Manaus é assim que a gente fala, tá? Manaus. Repete comigo, Manaus. Isso, eu estou falando manauara agora. Amazonense, Manaus. Deus nos tirou de lá, de uma multidão, de um povo já familiarizado, e nos trouxe para um lugar que no princípio acho que tinha umas 12 pessoas, né? Acho que agora tem até menos, né? Mas nos tirou de um lugar que estava familiarizado, estava tudo legal, luzes, igreja bacana, grupos. E de repente Deus começa a mudar o negócio, ficou esquisito. Uma sucessão que ia demorar um pouco, mas estava a caminho. Mas de repente Deus começa. Quem aqui já tirou uma árvore lá pela raiz, assim? Vai lá, para tirar ela completa. E Deus começou a fazer isso. Começou a meter a pá dele assim ao redor. Começou a cavar para tirar pela raiz. E me arrancou para um lugar onde uma igreja estava quase fechando as portas. Meu Deus, e agora? A igreja quase fechando as portas. Uma igreja que estava em confusão ainda. Uma igreja que outrora era referência, agora humilhada. E chegando lá, a gente encontra um povo ferido, um povo desconfiado, um povo dizendo assim, que eu fazer aqui. Alguns saíram sem mesmo esperar um pouco, já foram saindo. Mas a gente obedece. Não é por causa da geografia, não é por causa da elegância, mas é por causa do chamado. Nós obedecemos, nós amamos, nós servimos. E tudo isso nós temos um coração que ama, um coração servil, um coração que serve, um coração obediente. Gente, não é fácil tirar você de um ambiente familiar, um ambiente que você já está confortável, para levar para um ambiente de pessoas diferentes. Não estou falando de cultura, não estou falando disso, mas de pessoas que são pessoas cristãs, mas que estavam vivendo uma confusão, aquela essência vibrante de adorar a Deus. Mas nós estamos lá servindo a Senhor. Estamos lá reestruturando muitos lugares. Seja na vida espiritual das pessoas, seja na estrutura administrativa da igreja, e também até no local. Isso é copinha, é parede feia. Até disse o pastor, as pessoas entrar lá vão achar que é um local de fazer velório. E olha, né, que os velórios hoje em dia são um lugar chique, né? É verdade, a nossa igreja não precisa de uma reforma lá. Banheiro, tudo meio que esquisito. Gente, vamos gastar dinheiro aqui, vamos melhorar esse negócio aqui. E algumas pessoas contra, não, mas tu não quer isso. E eu lá só ouvindo, eu não estou nem confiança. Mas nós vamos seguir, vamos fazer. Aqueles crentes que quer botar o pastor aqui, né? E, você vai fazer como eu quero. Tem isso aqui, pastor? Tem não, se tiver, né? Acha. Não vieram no retiro. Não vieram não, né? Não vieram, graças a Deus. Né? Era uma igreja que, né, fazia o pastor cachorro. Posso dizer assim. Você vai seguir como a igreja quer que você siga. Aí chega um amazonense lá, uma gaúcha, uma mistura aí meio esquisita, né? Uma loucura.
Chegamos lá com muita humildade, né? Tem aquelas irmãs, né? Não estou falando nada do quanto as irmãs, pelo amor de Deus, só um exemplo de lá, não é nada aqui para vocês. Aquelas irmãs, né, que querem mandar também nas coisas do pastor, né, do círculo de oração, da liderança das mulheres, da minha esposa agora que vai cuidar disso. A minha esposa agora vai cuidar do Kids. A Luísa está lá cuidando do Kids. A minha esposa agora vai cuidar das mulheres. E pela graça de Deus ela está conduzindo, me ajudando ali. Mas outrora, quer dizer, mas momentos antes, algumas já foram saindo. Porque aquelas que estavam liderando, estavam matando a igreja, estavam maltratando, estavam ali engessando. A graça de Deus foi embora. E hoje, pela graça de Deus, a Luísa está lá, a pastora Luísa me ajudando. E tinha aqueles também que queriam já dizer, pastor, a regra é essa, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então começaram a fugir. Pastor, tem uma coisa para fazer, amém, mas vamos no final do culto, começaram a fugir. E fui para a oração, Senhor, cala a boca, Senhor, anula, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso. Porque, gente, coisa chata, lá vai, pastor. Coisa chata, eu vou olhar para os crentes que são antigos, vou dar uma geral, para não fixar hoje. Eu não conheço vocês, tá, irmão? Não conheço a história de vocês. Mas se Deus está falando, recebe aí. Coisa chata é o pastor ter que voltar ao princípio de tudo com os irmãos que já têm um bom tempo dentro da igreja. Quando já era para estar dando frutos. Aí tem que ir, meu irmão, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Quantos anos tu tem na igreja, irmão? 20 anos. Meu amigo. Tinha uma turma lá que estava em confusão. Eu já cheguei lá na igreja e disse logo de púlpito: quem aqui tem raiva do seu irmão, está assim com o seu irmão, não me procure. O que a Bíblia diz? Vai ter com ele, tu e ele é só. É preciso procurar o pastor? No terceiro momento. No terceiro momento. Quando tem a faca, né? Quando tem a faca, tem a... Vamos procurar o pastor. E nem para isso, né? Tem que procurar a polícia, né? Pelo amor de Deus, é lógico, né, que a instrução do pastor é importante, Deus está ali para isso, mas, meu irmão, tem coisas que é muito simples, tem coisas que é muito óbvio. Você sabe que você tem confusão com o seu irmão? Dá um jeito, olha para a Bíblia, eu vou lá perdoar o meu irmão. Tem alguém com raiva de alguém aqui, irmão? Tem não, né? Eu já ia fazer isso, meu irmão, vai lá agora com o teu irmão. Não faz o teu pastor ter um ataque cardíaco, não. Ou aumentar a pressão dele, não, porque são coisas óbvias para o crente. Coisas já simples. Como eu disse, é chato a gente ter que voltar, mas a gente faz isso com o amor, se for preciso a gente faz. Como Paulo disse assim, ó, eu não me canso de repetir as mesmas coisas para você. Mas Paulo estava aqui por dentro assim, queimando, meu Deus, de novo. Mas porque ele tinha uma atitude parecida com Jesus. Ele fazia porque ele amava a Deus, ele queria ver a igreja perfeita. Ele obedecia a Jesus de forma extrema. Se preciso for, se for direcionado por Deus, eu vou sentar de novo e vou relembrar os princípios para vocês. Mas Paulo também tem momentos que nos orienta. Que é necessário, às vezes, nós levarmos a ensinarmos os princípios elementares. Eu tenho certeza, pastor, que hoje já tem uma geração aqui que já tem pelo menos andado com umas 2 ou 3 pessoas discipulando. Sim ou não? Diga aleluia. Sabe o que quer dizer aleluia? Quando a palavra dorme no nosso coração. Eu vou fazer perguntas aqui, mas não me responda. Quanto tempo você tem na igreja? Esse tempo que você tem na igreja não é suficiente para você ter pelo menos 3 discípulos? Ou 2 discípulos? Ou 1 discípulo? Não me responda. Nesse tempo que você tem, vocês trabalham em células aqui? Trabalham em grupos? Não. Melhor ainda. Eles têm mais tempo para fazer as coisas. Mas esse tempo todo, que era para vocês terem multiplicado aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Aliás, Jesus Cristo. Ide, pregai, fazer discípulos. Foi o pastor que fez isso, escreveu esse texto, Mateus capítulo 28? Não, foi o próprio Jesus Cristo. Nós vamos sair daqui. Você vai fazer um compromisso com Deus. Que nesse ano, ganhar pelo menos uma viva alma para Jesus.
Pô, acabei de falar de paixão. Acabei de falar de amor. Jesus, ele tinha esse coração, ele amava as pessoas, amava as vidas. Aquele teu vizinho que está te incomodando, sabe como você vai fazer ele parar de te incomodar? Pega um bolo qualquer, bolo de leite. Bolo de leite, um bolo de... Bolo não, que dá problema. Um bolo, sei lá, alguma coisa, meu irmão. Bom, é verdade, tem que mistério. Mas faz de conta que é. Olha só. Eu te dei uma outra estratégia. Mas prepara algo. Ó, vizinho, vem aqui em casa tomar um café comigo. Eu tomo isso pra ver. É verdade. Mas deixa pra mim eu comer o primeiro pedaço, depois tu come. Começa a ter um relacionamento com esse teu vizinho. Começa a ter relacionamento com as pessoas. Porque Jesus, ele não foi de primeira falando para as pessoas, se você não me aceitar, se você não me amar, você vai para o inferno. Não, Jesus, ele foi criando um relacionamento com as pessoas. Eu cheguei lá na igreja, tinha pessoas que não falaram para mim, mas falaram para ela: eu não sei como ganhar vidas, eu não sei como orar, interceder, eu não sei como orar oração de imposição de mãos. Eu digo, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Mesmo se o pastor não ensinou, já era para ter aprendido há algum tempo. E as pessoas ficam inventando desculpa. Ah, pastor, eu não ganhei vidas porque eu não passei pela escola bíblica assim. Ah, pastor, eu não ganhei vidas. Pera lá, irmão. Isso é desculpa para boi dormir, não é verdade? E a gente, nós não somos bois. Estou dizendo isso, irmãos. É que esse tema foi muito fundamental, é fundamental para nós, nesse primeiro momento aqui que nós estamos começando. Se nós tomamos uma atitude semelhante a de Jesus Cristo. Obviamente, um coração humilde, que serve, que tem compaixão. Ok? Partindo disso, Jesus, a missão dele era ganhar vidas. É muito simples, nós orarmos, vimos, louvarmos, pregarmos, jejuarmos, fazemos as atividades. Agora o negócio está lá fora. E aí eu firmo aqui que eu vou dizer para vocês firmarem com Deus. Nós vamos ter que sair daqui desse retiro espiritual com uma mentalidade diferente. Eu vou sair daqui. Este ano eu vou ganhar pelo menos um para Jesus. Mas isso é uma visão muito pequenininha. Mas eu vou sair daqui e vou ganhar pelo menos mais um para Jesus. Seja o teu vizinho, seja o teu irmão, seja o parente. Quando eu olho para Cornélios, lá em Atos capítulo 10, você pode marcar na sua Bíblia, chegar ali no seu quarto, você vai meditar para você ver se você está parecido com Jesus mesmo, com as atitudes dele. Cornélios era um homem, era uma autoridade romana, que fazia suas orações. Ele era um religioso, ele era temente a Deus, ele ajudava as pessoas. De repente esse homem, ele tem uma visão de um anjo dentro da sua casa. Já começa aí, crente, faz quanto tempo que você não tem uma visão da presença de Deus na tua casa? Só pesadelos, só sonhos, e insônia ainda. Ele teve uma visão de um anjo, e o anjo deu um direcionamento para ele. Você vai chamar Pedro, que Pedro vai trazer uma palavra para vocês. E quando Pedro recebe também esse direcionamento, quando ele chega no lugar, Cornélios, ele já tinha, vai lá para frente, os versos, ele já tinha reunido numa sala, vamos dizer, semelhante a essa, seus familiares, seus amigos mais íntimos, para ouvir a palavra de Deus. Somente ouvir a palavra de Deus. Volto lá no início, ele era um religioso, e que numa atitude de um religioso, ele estava fazendo muito mais do que crentes que estão há muito tempo na igreja, que pararam de orar, pararam de receber direcionamento de Deus,
já não tem mais visão do reino, e ainda nem convida mais pessoas para ir para o culto de domingo, ir para a escola. Não convida, não faz mais nada. O Cornélio não era judeu, tanto que... E não era nem da igreja, vamos dizer. É verdade. Teve que fazer a cabeça do Pedro, para o Pedro não ter preconceito contra o Cornélio. Verdade, irmão. E ele não era nem, vamos dizer assim, da igreja. Não era nem lá do grupo. Mas ele fez muito do que muitos não estão fazendo hoje em dia. Mas nós vamos sair daqui com essa atitude, irmãos. Aquela igreja, aquela academia, vamos dizer, aquela academia agora vai ser pouco. Depois, quando a igreja estiver lá, aquilo ali vai ser pouco, irmãos. Porque quando nós sairmos daqui, nós vamos ter um coração que vai amar as pessoas. Olha, antes de Pedro chegar, ele já tinha reunido uma multidão. Conseguiu encontrar? Tá aí, né? Ele, volta um pouquinho. No verso que ele convida toda a turma. Quando fala aqui, conta pra gente, por gentileza. Ele já tinha convidado um monte de gente. Um homem religioso, um homem simples. Nesse momento ele teria que se converter, porque a religiosidade não leva a Deus, não leva a lugar nenhum. Nós só seguimos para Deus por intermédio de Jesus. Então ele teria que ouvir a palavra de Deus. E o pastor Pedro foi lá. E de repente, quando Pedro estava falando, naquele lugar, naquele ambiente, a Bíblia diz que de repente, o que aconteceu? Os crentes aí, Cheio do Espírito. o Espírito Santo caiu sobre eles. Glória a Deus. Uma atitude nossa hoje, a partir de hoje, daqui para frente, semelhante ao melhor do que esse homem, nós que já conhecemos a Jesus Cristo, nós podemos fazer com que muitas pessoas recebam a presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Sabe por que tem muitas pessoas morrendo? Porque existe uma igreja fraca hoje em dia, uma igreja com modelo fraco, de não fazer com que as pessoas se rendam a Deus e recebam o poder do Espírito Santo. Começa a ter uma atitude semelhante de Jesus. Amor, compaixão, servir um ao outro, se importar. E vocês vão levar muitas pessoas a entenderem o reino de Deus, a se converterem e a viver a plenitude do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa atitude a partir de hoje. Com isso eu não estou dizendo que nenhum de vocês tem essa atitude, porque eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que amam vidas, que têm intercedido, que têm levado pessoas, que têm se importado, que têm clamado, que têm lutado lado a lado com os pastores, que têm se importado com vidas, com aquele meu irmão, não sai agora, permanece mais um pouquinho aí, vamos crendo que vai acontecer. E eu lanço esse desafio para nós hoje em dia. Você vai pedir para que o Espírito Santo coloque paixão, um coração humilde, um coração que serve, porque a partir de hoje você vai ser uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Comece a identificar as áreas que precisam mudar. Ore pedindo para que Deus transforme você à imagem de Cristo Jesus. E vamos continuar praticando isso todos os dias. Como eu falei, a exemplo no início, que Deus nos levou a igreja aqui a um lugar de forma profética, em que lá vocês estão exercitando, mas depois de um exercício, não fica por aí, é constante. Você vai à academia um dia, você vai à academia outro dia. Eu estou falando de academia, mas também não estou praticando academia, tá, irmão? Mas em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Amém? Todos aí por mim. Aí o crente ora hoje, parece que já resolveu tudo. Não é assim, irmãos. É todos os dias. Depois de teres vencido tudo, permanecer. Efésios capítulo 6 diz isso. Aí ora um dia já parou. Aí alguns irmãos da nossa igreja também, pastor, a gente tem convidado algumas pessoas, mas ela não veio, não aparece. Tá, mas convidou quantas? Uma. Então convida pelo menos mais 10. Não é possível que uma não venha. É verdade? Olha, irmão, sinceramente, se você não conhecer 10 pessoas,
o teu relacionamento está ruim. Ou você é ruim ou as pessoas são ruins. Quem é que tem um relacionamento antes com 10 pessoas que não são crentes? Levanta a mão. Que não são crentes, isso é verdade. São essas pessoas que Deus colocou nas suas mãos. É verdade. Esses dias eu fiz um exercício lá com os nossos irmãos. Eu disse assim: pega uma lista aí, pega uma lista, uma folha em branco, e escreve pelo menos o nome de umas 5 pessoas. E eles começaram a escrever. A primeira disse assim: a primeira que você escrever é aquela que você mais se importa ou que você não gosta muito. E eles começaram a escrever, e nós estamos lá orando de forma profética para que essas pessoas venham para Cristo. A partir do momento que essa pessoa fizer um convite ou falar de Jesus. Mas se você não conhece pelo menos os 10 crentes, o que você está... Os 10, mais 10 ou 20 pessoas que não são cristãs, o que você está fazendo nesse mundo? O que você está fazendo na igreja Manancial? Não preocupa não, mas vamos mandar ninguém embora não. Se você está na igreja Manancial, você está aqui para trabalhar e para servir melhor. Aleluia. Essas pessoas aí que você tem relacionamento, você está lá para brilhar. Você sabia que essas pessoas confiam mais em você do que no pastor? Porque elas têm um relacionamento com vocês. E é por meio de vocês que eles vão começar a conhecer a Jesus Cristo. E depois eles vão conhecer os pastores de vocês. Jesus, ele tinha um poder de influência na sociedade. Então ele ia a campo. Ele entrava. E ele começava a ganhar o coração das pessoas. Conquistava os corações das pessoas. Depois disso, ele conquistava para o reino. Parece que nós, quando nos tornamos crentes, nos tornamos os elevados dessa terra, pastor. E a gente não quer mais ter contato com... Aí tem aquele crente que diz assim: a Bíblia diz que nenhuma comunhão com os incrédulos. Pô, não é por aí. Você não tem que se aliançar. Mas você tem que estar nesse mundo para ser sal e luz. Você recebe uma unção, você recebe um poder, você recebe um dom. Para quê? Para você só rodopiar? Para você só... Não, é para você produzir. É para você ganhar. Mas isso só vai acontecer quando de fato as suas atitudes forem semelhantes à de Jesus. Jesus abriu mão de sua glória e se fez servo. A verdadeira humilhação, a verdadeira humildade não é a fraqueza, mas a força para servir. Jesus, para fazer a vontade de Deus, o primeiro passo foi esse: servir. Diga comigo, servir. Quando eu estou servindo, obviamente eu estou fazendo alguma coisa. Primeiramente para Deus. Quando nós olhamos somente para nós não vamos ter um coração de servo. Quando nós entendemos a linguagem do reino, nós entendemos que é para o rei que nós servimos. Eu quero que você entenda que Paulo está dizendo para essa igreja: quando vocês entenderem a linguagem de Jesus, quando vocês verem que Jesus ele tinha a linguagem, a essência do reino, e ele agia assim vocês vão agir quando entenderem que a linguagem de vocês não é uma linguagem terrena, é uma linguagem dos céus. Nós temos que começar a falar em linguagem do reino, porque senão nós vamos nos tornar só crentes naturais, normais, e nós vamos morrer entre nós não vamos multiplicar, nós não vamos crescer, nós não vamos receber, nós não vamos desenvolver, nós vamos ficar só entre nós. Mas quando você entende qual era a missão que Deus te deu, por exemplo, nós estamos aqui cumprindo a missão da Igreja Manancial, mas cada um de vocês tem um chamado específico de Deus para fazer a obra neste mundo.
seja numa esfera familiar, seja numa esfera de trabalho, seja numa esfera de faculdade, você está ali cumprindo uma missão específica sua, mas quando você está aqui na Igreja Manancial, você está cumprindo a missão que Deus entregou para essa igreja. E qual é a missão dessa igreja? Mateus capítulo 28. Ganhar, discipular. Mas para isso, é necessário ter essa essência de Cristo em nós. Pastor, é necessário poder? É necessário poder. É necessária a unção? É necessária a unção. Mas antes disso, há um moldar. Nós vimos uma imagem de um vaso aqui, não é verdade? Passando aqui numa música. Mas antes de nós sermos assim, fazermos assim, Paulo diz assim, ó, vamos nos modelar a Jesus Cristo. Jesus ele não recebeu o batismo, o Espírito Santo sobre ele à toa. Jesus não se batizou à toa. Jesus não veio nessa terra à toa. Ele veio para cumprir missão. Então, se nós vamos nos assemelhar a Jesus Cristo, se nós vamos ter que olhar para esse modelo, para termos uma atitude semelhante a Ele, ou seja, Deus vai começar a nos remodelar. Você está pronto para ser remodelado? Você está pronto para olhar para Jesus e dizer, é Ele que eu vou imitar, é Ele que eu vou seguir, eu vou falar como Ele, eu vou agir como Ele, eu vou amar como Ele, eu vou perdoar como Ele, eu vou pregar como Ele, eu vou fazer obras como Ele pediu, eu vou me humilhar como Ele, eu vou orar como Ele. Jesus passava a noite orando. Jesus orava porque Ele amava. Nós oramos porque nós amamos. Amamos, por isso oramos. Olha para o teu irmão do lado. Escolhe um de novo. Olha, escolhe um. Olha com muito amor por essa pessoa. Com muito amor de Deus. Olha com muito amor por essa pessoa. Quando você clica essa palavra assim, amor, você começa a ter uma importância. Então quando você olha assim, eu te amo, esse eu te amo, diz assim, eu oro por você. Eu estou disposto a cuidar de você. Não é aquele amor vazio. Aí vai ver uma pergunta aqui daquela que destrói um monte de crente. Não estou julgando. Não estou julgando, pelo amor de Deus. Pastor, eu amo vocês. Ok. Me soma as horas das tuas orações por mim. Só as orações que vocês fazem pelos pastores. Quantas horas de oração? Não, hoje eu fiz uma oração pelo pastor. Dá 2 minutos, ok, mas soma a semana toda. De 2 minutos que você orou pelos pastores. Dá pelo menos aí 2 e 7. Você, né? 14 minutos de oração pelos pastores. Já é muita coisa, é verdade? Já agora. Esqueceu mais um, né? Você está entendendo? Não é mais está de boca para fora. O meu modelo é Jesus Cristo. Se o meu modelo é Jesus Cristo, ele não brincava no serviço. Ele agia. Então, a partir de hoje, também uma atitude de crente, nós aqui como crente, orar mais de 14 minutos pelos nossos pastores. Se cada um aqui de vocês, tem 100 e poucas pessoas religiosas, né? 60? 60, na verdade, 60. Se cada aqui, ó, todo mundo aqui orar 1 minuto, já é 1 hora de oração pelo nosso pastor. Dá glória a Deus, ninguém dá glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, que amor, né? Aí a gente vai descobrindo, mas por perguntas, né? Mas nós aqui que estamos aqui, cada um orar 1 minuto, somando dá 1 hora de oração. Você ama os seus pastores? Jesus amava cada um daquelas pessoas. E por isso ele procurou a servir, amar e cuidar. Eu amo essa igreja. Eu amo esse ministério. Ok? Está lançado o desafio. Saiu daqui, vidas vão ser ganhas. Vou vir lá pelas fotos. Não estou dizendo aqui que eu vou sair da mas eu vou continuar monitorando vocês. O irmão Lafite lá, Deus abençoou a vida dele, agora ele está... Pastor, não use só um andar, mas use o segundo andar. Tem 2 andares lá.
Tua academia? Ixi, te peguei agora, né? Pronto. 5 andares aí, já é o Ministério Kids. O Ministério Kids é o culto com jovens lá e o culto lá com os maior idade. Brincadeira, tá, irmãos? Estou só motivando aí teu coração a ter amor pelas... Aliás, já só de fazer isso, né? Não vai qualquer um que abra o espaço ali, né? Para reunir, gastar energia, ar-condicionado, assim por diante. Alguém quebrar um espelho, na verdade. Sei como é que fica o teu coração quando a igreja está lá, né? Porque tu sabe que filho de crente é uma bênção, né? Mas igreja é isso. Se eu tenho uma linguagem do reino, eu tenho um modelo que eu estou seguindo, eu estou constantemente agindo e produzindo aquilo. E reproduzindo. Vamos parar só de dizer que eu sou o modelo, eu sigo o modelo, eu sou de Jesus. Não, nós temos que continuar, nós temos que viver na essência, praticando, agindo, vivendo. Ação. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos perdoar, vamos perdoar. Vamos orar, vamos orar. Era assim que Jesus era. Ele não era só de falar, mas ele era de agir. Hoje o teu coração vai sair daqui com o coração pulsando. Senhor, hoje eu entrei, esses dias eu estou entrando assim dessa forma. Eu vou sair daqui com o coração semelhante ao teu. Um coração que vai agir, um coração que vai fazer, um coração que não vai só cantar, mas um coração que vai adorar. Um coração que não vai somente fazer promessas, mas vai cumprir as promessas. Porque quando eu estou seguindo um modelo, eu também estou sendo um modelo para muitas pessoas. Outrora você era uma pessoa que estava ali no mundo jogada. Aí você começou a seguir a Jesus Cristo, o modelo de Cristo. Aí outras pessoas que viram você, que eram jogado, que estava ali perdido, alguém já está olhando para você. Se ele seguiu, se ele se entregou a Jesus, eu também posso mudar de vida. Lembra também que eu disse no começo que nós estamos sentindo falta de pessoas que são modelos? Tem que começar a partir de hoje nós também sendo modelo para muitas pessoas. Vamos sendo modelo para outros. Ai, meu irmão, você ora? Como é que é? Tu ora? Me ensina. Olha que um discípulo, um dos discípulos que foram muito espertos, que se não fosse por causa dele, nós tínhamos um modelo de oração para nós. Alguém chegou com Jesus e disse assim: Jesus, você ora bastante. Seu ministério parece que desenvolve por causa da oração. E ele diz assim, nos ensina a orar. Alguém aqui dessa igreja chegou com o pastor perguntando a ele: pastor, como é que o senhor ora? Quantas horas o senhor ora? Como é que o senhor ora? Porque eu quero seguir o seu modelo. Alguém já fez essa pergunta, pastor? Alguém já chegou com ele e perguntou: pastor, quanto tempo o senhor ora? Como é que o senhor ora? Como é que o senhor consegue fazer isso? Você vai ter essa oportunidade durante 6 dias. Pastor, como é que o senhor faz isso? Chegar com a pastora Débora: pastora Débora, você ora quantas horas? Você ora com todo o escritor. Quantas horas a senhora? Como é que a senhora faz para viver assim essa vida cristã? Essa vida fiel a Deus? Se é o meu modelo, me ensina como é que eu faço. Os crentes espertos são assim. Eles vão copiando os melhores modelos. Não estou dizendo que não existem outros modelos aqui dentro, mas há uma referência para vocês, irmãos. Que são os pastores. Procure eles e pergunte: como é servir ao Senhor numa obra, se entregar numa obra? É tão legal ver nossos pastores se entregando. O pastor ora, jejum, o pastor se entregou na igreja, o pastor está liderando há tanto tempo. Mas você pensa que é fácil se entregar? Para fazer com que essa igreja, cada um de vocês aqui cresça em Cristo Jesus, melhore. Assim são cada um de vocês que se entregam a Cristo Jesus. Alguns de uma forma, alguns de outra, porque nós estamos sendo referencial e modelo para cada um de vocês. E Paulo faz isso. Ele está lá aconselhando a igreja: ame uns aos outros, não coloque os seus interesses acima dos outros, ou os seus interesses maiores do que os dos outros. Mas espera lá, não esqueça de seguir o modelo de Jesus. Ele foi um servo, ele foi humilde,
Hoje nós estamos saindo com esse coração, temos que sair com esse coração assim, semelhante de Jesus. Ele é o nosso modelo maior, mas Ele também tem colocado pessoas aqui de referência. Eu sei que o pastor tem colocado liderança aqui para cuidar de cada lugar, mas eles são as nossas referências. E cada um também que Ele vai conduzindo, diz, olha como modelo, olha aquele modelo, olha essa geração aqui que está se levantando com fogo. Vamos seguindo eles, segue porque eles estão olhando para a cruz, estão seguindo no caminho da cruz. Mas por que não há uma geração que está morrendo? É porque está faltando um referencial. Deus disse para Gideão: eu não quero uma multidão, eu só quero 300. Eu só quero 300 que sejam focados, 300 que sejam valentes, 300 que tenham atitudes. Deus só quer uma pessoa aqui que se levante com uma atitude semelhante a Ele, semelhante ao coração dele. Quem é essa pessoa? Que siga o modelo dele. Quem é essa pessoa aqui hoje à noite? Já era para todo mundo estar se levantando. Já era para todo mundo estar se levantando. Deus só está precisando de um modelo, de uma referência aqui. E vai levantando, já entendeu? Já entendeu? Já entendeu? Se não puder levantar, você tem que compreender. Deus só está precisando de um para fazer uma grande diferença. Aí você vai citando do temor: esse um é você, 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 esse um é você. Dá para deixar gravado no teu coração. Um caráter humilde e servil, uma atitude de amor e compaixão, obediência e submissão à vontade de Deus. 3 atitudes principais que nós vamos dar início à nossa vida, semelhante de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo maior. Porque o pastor Paulo disse assim: olha, vocês façam isso, vocês vão amar uns aos outros, mas não esqueçam de seguir o exemplo de Jesus. Ele é a nossa referência maior. Mas porque vocês vão seguir Ele, vocês daqui para frente vão ser modelos para outros também. Porque vocês seguiram o modelo de Jesus, vocês obedeceram a Jesus. E assim vai sucessivamente. Uma geração fazendo com que uma outra geração seja melhor do que a gente. A geração aqui também que seja melhor do que a gente. Eles estão absorvendo, eles estão olhando, estão aprendendo. Eu tiro isso porque quando eu era criança, eu olhava para os outros crentes, olhava para o pai também, mas olhava, copiava de um, copiava de outro, copiava de um, copiava de outro, principalmente nossos pais, nossos pastores. E porque eu fui copiando essas coisas, a linguagem do reino, olha onde eu vim parar. Porque eu fui olhando o modelo de crente, aquele crente assim, aquele crente assim, aquele crente assim, aquele pastor é assim, aquele fulano é assim, aquele irmão é assim. E aí eu fui só absorvendo coisas boas, irmãos, porque tem modelo bom que eu não tenho, irmãos. Aqui nesse lugar tem modelo bom ou não tem? Quando eu estou dizendo modelo aqui, tem crente cheio de Deus ou não tem? Tem crente aí afogueado na presença de Deus? Tem, cheio do fogo. Que tem dom, que tem ministério, que tem vida com Deus. Começa a olhar para essas pessoas e começa a copiar. Quando eu olho para os pastores, eu vejo assim: esses homens se entregaram ao ministério, mas não foi fácil, mas estão de pé. Sabe por quê? Se eu fizer pergunta para eles também, eles vão olhar assim: não, os meus pais, ou alguém também, eu olhei e vi uma grande fé, uma grande ousadia, e aquilo ali foi absorvendo no coração. Eu posso dizer o pastor Samuel, a irmã Helena, que plantou no coração, que no coração dela, é tia, né? Mas eu olho para o pai da Luísa, que plantou no coração do pastor Felipe, que é um modelo para ela, que é um referencial para ela também, e hoje ela está aqui também. Mas se não fosse o modelo de nossos pais, onde nós estaríamos hoje? É lógico que eles não são nosso sustentáculo, mas por meio deles, um referencial de amor também, de obediência, de humilhação, de servir. Isso foi uma referência enorme para nós. Olha para o teu irmão.
Escolhe de novo. Eu quero ver você o modelo para mim. Ai, agora sim. Agora foi, né? Agora foi, né? Você vai ver aquele irmão assim adorando, né? Yeshua, né? Tem razão. Yeshua, eu quero adorar como esse irmão. Mas você não sabe como é que está a carteira desse homem. Você não sabe como é que está o coração dessa mulher. Mas ele está adorando em espírito e em verdade. Não importa se tem muito ou se tem pouco, mas ele está adorando. Ai, eu quero adorar igual ele. Aquele irmão começou a jejuar a oração, mas você não sabe qual é a luta que ele está passando. Mas ele está fazendo um esforço. Eu quero ser semelhante a ele. Copiar do Senhor. O que você vai copiar dele? O que você pode dizer no teu irmão? Você pode copiar isso de mim. Você pode ter essa mesma atitude. Sabe por que eu estou servindo a Deus até hoje? Sabe por que eu estou servindo ao Senhor com muito amor e carinho? Porque eu me posicionei um dia. Eu não quero ser um jovem como esses aí. Eu quero tocar igual o Gessé. Mas primeiro conhece a história de Gessé. Aí vem o Gessé. Eu não vou falar mal do Gessé. Mas você quer tocar igual o Gessé? Vai ver o modelo que ele tem por trás e servir a Deus. Você entende que Paulo está querendo mostrar aqui para a igreja? Igreja, eu não quero que somente vocês sejam humildes, que vocês sirvam uns aos outros, mas eu quero que a base de vocês, a essência de vocês, seja divina, seja pura, seja santa, porque Jesus foi aquele coração santo e puro, de cuidado, de amor, de compaixão, uma atitude que hoje tem que ser no nosso coração verdadeiro. Eu vou servir, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou me humilhar, não só de aparência, mas porque eu preciso me humilhar, eu preciso consertar, eu preciso rever, eu preciso ser um crente melhor. Hoje, amanhã e depois de amanhã, porque eu estou também numa missão de servir na minha igreja, servir os meus pastores, eu estou numa missão particular também. E se eu ficar parado, eu vou ser como uma água parada, eu vou estragar. E se eu estrago, uma água parada, ela atrai o quê? Coisa ruim. Chikungunya, dengue, larvas, todo tipo de coisa vai se acumulando numa água parada. E se você não é um crente em movimento, que não tem atitude, você vai atrair espíritos demoníacos para a tua vida. E você vai começar a ser um modelo diferente. Um modelo de fofoca, um modelo de briga, um modelo que fala mal, um modelo que não ora, que não intercede, que não faz, não deixa os outros fazer. É tudo o inverso. Mas se você é um crente de movimento que tem a atitude de Cristo, você é um crente de águas em movimento. Levanta a tua mão e começa.